Amigos queridos, bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, com muita alegria, com vibrações de muita esperança, nós pedimos a todos que possa conectar com esse momento tão sublime do Evangelho que nos traz um estado de pacificação. Hoje nós vamos ler os laços de família fortificados pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações ditosos por si encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à radicidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outras na reencarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnem e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, a de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste ao mundo dos espíritos enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. Amado Jesus, que a bondade excelsa de todos esses amigos que ora olham por nós estejam presentes em nossos corações. Que Jesus nos fortaleça, compreendamos cada dia mais, amigos, o valor da família, o valor de reencontrar com estes espíritos a quem tanto amamos, a fim de que possamos compreender o valor da reencarnação. Unidos, venceremos os nossos sentimentos, pedindo a Jesus que Ele esteja junto aos nossos corações. Ampare, Mestre, os familiares que mais precisam do Senhor, aqueles que se encontram com pensamento distantes do seu Evangelho. E orai por nós, Senhor, para que nós possamos sentirmos agasalhados pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Amigos queridos, a reencarnação é uma lei divina que o Pai nos concede a fim de que possamos fortalecer os nossos laços, a fim de que possamos reorganizar as nossas energias que no pretérito muitas vezes deixamos desorganizadas pela falta do amor e pela falta da compreensão. A reencarnação só fortalece os laços de todos nós. Por quê? Porque nós nos reencontramos mais vezes. É um ledo engano quando as pessoas falam, se Deus quiser, nunca mais eu vou te ver.
Isso não existe. A lei é a lei do amor. Muitas vezes nós não compreendemos e não aprendemos a desenvolver aquilo que viemos fazer, especialmente no campo dos relacionamentos. E eu pergunto a vocês: quantos pais já tivemos? Quantas mães? Quantos irmãos? E é isso que vai nos fortalecendo todas as vezes que nós nos reencontramos. E este reencontro, ele não se faz de forma fortuita, ele faz de acordo com os vetores atrativos que estão, forças energéticas que estão no nosso perispírito e que nos atraem tanto pelas dificuldades que precisam ser vencidas, como também pela a alegria, o amor que vai nos fortalecendo. E não pensemos nós que com a morte nós vamos separar, de forma alguma. Esses espíritos que já estiveram conosco e se encontram em condições melhores do que a nossa, eles vão sempre orar por nós, estão sempre nos ajudando. Nós precisamos entender cada dia mais a nossa imortalidade, porque a reencarnação é a união e a afeição que existe entre as pessoas, os parentes, que muitas vezes não são tão simpáticos. Podemos ver que às vezes nós temos uma expressão bem amorosa junto aos nossos tios, a um filho, a uma avó. Isso tudo vai mostrar que nós estamos voltando para reencontrar, e a nossa reencarnação não é feita só de dor, ela é feita de alegria. A proposta divina é para que a gente melhore. Muitas vezes, nós é que ainda não aprendemos a amar, e aí nós criamos muitas dificuldades em relação à nossa família. E veja bem, todos os parentes, todos aqueles que estão mais próximos de nós temos ligação, a não ser essa família que muitas vezes ela é constituída só por interesses e deixamos para trás os nossos verdadeiros compromissos. E hoje se vê de uma forma muito expressiva esta condição. Então, nós precisamos entender que a reencarnação, ela prova para nós a nossa imortalidade. E quantos de nós, durante o percurso da nossa evolução, nós encontramos com espíritos que pensam diferente de nós, que parece que são espíritos antipáticos ou estranhos, mas esses têm o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros no meio do progresso. Nós os recebemos em nossos corações, como também temos que alimentar a esperança de que, durante uma existência, essa antipatia ou essas cobranças que muitas vezes são feitas por nós, diminui, atenue a essas antipatias para que nos tornemos amigos e fraternos. E é assim que nós vamos melhorando, amigos, modificando os nossos sentimentos, cuidando muito mais das nossas relações. E a reencarnação também, ela vem com o propósito de nos auxiliar a aprender a relacionar como espíritos, a perceber o tempo do espírito. Cada um de nós temos uma conotação diferente de vida, e isso vai diminuindo as nossas dificuldades. Então, aqueles que ainda persistem com o pensamento ligado à maldade, muitas vezes o nosso exemplo fala bem alto àqueles irmãos que compartilham conosco da nossa existência. E aqueles que já nos foram caros, outros pais, outras mães, outros espíritos que já convivemos com ele. Eles estão orando por nós, eles olham por nós, onde eles estiverem. Então, nós vamos ver que esse relacionamento, às vezes, que nos pedem maior cuidado, nós vamos ver que nós vamos, à medida que vamos relacionando, trocando, auxiliando, especialmente no caso dos pais, eles vão abrandando, modificando os seus costumes, modificando aquela antipatia que vai ao pouco diluindo, e vamos operando uma fusão de sentimentos, porque muitas vezes entendemos que todos nós que compomos uma família temos uma diferença evolutiva.
Ninguém é igual a ninguém. Não há dois espíritos iguais. Então, muitas vezes nós trazemos o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação, e isso, no fundo, é um egoísmo. Então, hoje nós percebemos que muitos casais nem querem receber filhos por vários motivos. Então, nós precisamos pensar que um pai que tem muitos filhos, ele ama muito a todos, ele não ama um a mais do que o outro. Ele ama para que ele possa ajudar, e aquele filho que vem com maior dificuldade, ou aquele parente, irmão, ou um pai, é justamente para que nós possamos desenvolver em nós o respeito por estes nossos irmãos. E é preciso, quando a gente traz ainda o pensamento do egoísmo, muitas vezes nós não aceitamos. E nós vamos ver que nós temos muitas reencarnações. Não há limite para reencarnar. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela nos ajuda muito a compreender. Agora, tem outras doutrinas que são anti-reencarnacionistas. E essas, ela anula a existência da alma. As pessoas não acreditam e acham que nós terminamos com a morte, que tudo acaba. Então, essas criaturas, elas sofrem muito, porque eles não compreendem o valor dos reencontros. Então, o pai acaba sendo estranho pelo filho, porque não temos essa ligação de imortalidade. Então, a filiação das famílias fica assim reduzida, se nós pensamos que a morte acaba com tudo. Como é que nós vamos melhorar? Como é que nós vamos aprender a perdoar, a amar, para que a gente possa modificar toda a nossa estrutura perispiritual? Então, é muito importante que a gente venha pensar que cada reencontro é uma maneira de nós melhorarmos de forma ascensional, ascendente e não descendente, porque todo o futuro depende das nossas conquistas. É por isso que Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. E que obras nós temos construído? É preciso que a gente veja essa obra no esforço, na luta, e procurando manter um pensamento de alegria, de esperança, porque a esperança de progresso, uma das coisas que culmina essa esperança de progresso é voltar para estar com esses irmãos. Muitas vezes temos visto as pessoas falando, né, que nós estamos aqui pagando, ninguém está pagando nada, nós estamos aqui nos reeducando, estamos aqui encontrando novamente com esses espíritos, a fim de que a gente possa burilar os nossos sentimentos. E assim, a reencarnação, ela é um caminho de progresso. E é por isso que Jesus nos mostra a diferença do que seja reencarnar e do que seja a ressurreição, quando ele mesmo se apresenta mostrando para nós a imortalidade, e depois ele mostra também, nesse caminhar, a reencarnação de que Elias havia reencarnado como João Batista e ninguém tinha percebido. Mostra também na questão de Lázaro, na filha de Naim, no filho de Naim, de Jairo, que ali ele estava ressuscitando. Então, a reencarnação, nós vamos ver que ela nos oferece a oportunidade de cultivarmos a solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, porque nós estamos sendo mantidos ou ligados pelos laços da afeição. Então, Kardec nos coloca nesse item, esse comentário, e ele, no item 23, ele faz um resumo bastante interessante, quando ele diz, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção de todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita.
Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, porque é o pensamento materialista. Eu acho que tudo vai acabar, porque eu só vejo o corpo, eu não vejo o espírito, e acho que o corpo não pensa, mas eu não entendo isso. E nós vamos ver, então, que isso vai formando um pensamento de acomodação. Então, os laços da família se rompem por ocasião da morte, não tem nenhuma esperança de reencontrar, que essas almas se encontram futuramente. E com a terceira, há para elas uma possibilidade de tornarem ver, desde que sigam para a mesma região, que é o que a igreja fala. Mas a segunda, a absorção de todo o universal, de acordo com a doutrina panteísta, nós sabemos que isso não é possível, porque nós não seremos absorvidos. Todos nós temos a nossa individualidade que caminha e avança. Então, quando Kardec diz os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas que se encontram futuramente, e com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, o céu ou o inferno, ou os limbos, como é o paraíso. Mas, com a reencarnação, conforme a doutrina espírita vai nos mostrar, nós vamos encontrar, então, a pluralidade da existência. Todos nós reencarnamos muitas vezes, que essa reencarnação era de acordo com o esforço de cada um, até que nós possamos vencer as nossas más inclinações e chegarmos a um estado que não precisamos de voltar, como Jesus, que veio à Terra, e ele encarnou e não reencarnou, porque ele não precisava voltar no corpo para testemunhar a dor, mas sim ele voltou para nos ensinar. Então, a doutrina da pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amam. E isso é o que constitui a verdadeira família universal, quando todos somos irmãos. Nós queremos, nesta hora, agradecer a Jesus por ter trazido para nós, por meio do Consolador prometido, essas verdades que nos alimenta e nos sustenta de uma forma mais serena, mais confiante, de que na morte não rompe os nossos laços dos sentimentos. E pedimos a Jesus e aos Espíritos amigos que nesta manhã possamos todos receber o passe, a fluidificação das águas, e que todos nós, Senhor, comungando na nossa intimidade com esses Espíritos, pedimos a Jesus que todos sejam fortalecidos, Mestre. Que a sua bondade excelsa se estenda para todos aqueles que alimentam a fé e a confiança no seu Evangelho. Assim, Jesus, agradecidos nos encontramos, pedindo aos Espíritos amigos que continuem a olhar por cada um de nós. Irmãos queridos, receba em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.